Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar um quadro novo aqui no canal, que é o ND School, e a nossa ideia desse quadro vai ser estar passando informação para vocês, estar ensinando algumas coisas, e a melhor forma de começar esse quadro, inaugurar com chave de ouro, vai ser falando do Progressive Overloading, que é a nossa metodologia de trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou o Neto Donato, sou formado em Educação Física, trabalho com fisiculturismo há mais de 8 anos, e o Progressive Overload mudou totalmente a minha visão com relação a treinamento. Assim que eu aprendi alguma coisa sobre metodologia, eu fiquei encantado, tentei procurar mais informação. E a raiz da metodologia é realmente os Estados Unidos, então um dos motivos de eu estar aqui hoje é realmente para aprender na fonte como que funciona a metodologia. Eu vou passar um pouco para vocês de como é que funciona, porque tem muita informação chegando no Brasil, chegando para o pessoal, mas às vezes não está chegando da forma mais correta possível, então eu espero esclarecer bastante coisas. Dúvidas, depois que vocês forem tendo, vai deixando nos comentários, a gente vai estar sempre tentando somar o máximo possível, tá bom? Então aqui está um conteúdo que eu tentei pensar para conseguir explicar para vocês da melhor maneira possível. Eu vou passar tópico por tópico nesse vídeo, espero que fique bem didático e que vocês consigam compreender, tá bom? Então, para começar, o que é o Progressive Overloading? É uma metodologia de trabalho que a gente consegue monitorar como é que está acontecendo a hipertrofia. Para quem não sabe, o processo de hipertrofia é gerado principalmente pela tensão mecânica. Então, o que a gente precisa fazer é gerar o máximo de tensão mecânica desde que o nosso corpo se recupere desse estímulo. Por exemplo, não adianta a gente ficar treinando por 3, 4 horas de uma forma muito intensa, que o nosso corpo não vai conseguir se recuperar. Então, a ideia do Progressive Overloading é a gente conseguir gerar um estímulo e garantir que o nosso corpo esteja se recuperando, esteja gerando adaptação. Tá bom? Se a gente traduzir o Progressive Overloading para o português, claro, seria progressão de carga. Porém, a progressão não precisa ser necessariamente só de carga. Às vezes a gente vai ver lá na frente que a progressão pode ser feita por repetição ou pode ser feita por algum outro tipo de estímulo. Então, no meu modo de ver, a melhor maneira de chamar o Progressive Overload no lugar de progressão de carga seria progressão de estímulo. Mas não faz o menor sentido a gente tentar mudar o nome ou tentar pensar de outra forma. Vamos pensar sempre em progredir, tá bom? Quem usa e o que é possível a gente fazer com o Progressive Overloading? Essas são pessoas do nosso time, tá bom? Então dá para ver que a gente constrói físicos completamente diferentes usando a metodologia. Então, por exemplo, aqui tem uma atleta biquíni, que é a Luma, minha irmã. Aqui tem a Tami, que é uma atleta wellness. Olha a mudança que ela teve em coisa de 6 meses usando a metodologia. E detalhe, a Tami é personal, então ela já conhecia muito de treinamento, mas adequando o treino para o corpo dela, a gente conseguiu esse resultado. O Léo, que é um bodybuilder, conhecer, mas essa foi a mudança em coisa de 6 meses, com a gente fazendo um trabalho realmente focado com ela. Então é uma mudança absurda. E o Edward, que quem ainda não ouviu vai ouvir falar bastante, mas ele também é um cara formado em educação física, sempre adorou treinar, mas ele treinava como a faculdade ensina, ou não ensina. E depois que a gente ajustou o treinamento dele, é óbvio, junto com uma nutrição, a gente conseguiu esse resultado em coisa de 8 meses e tem muito mais por vir. Porém, tem os famosos, né? Então, esses aqui são algumas referências que eu tenho que utilizam a metodologia. O Nick Walker foi o primeiro cara que eu vi, que ele tinha 25 para 26 anos na época, e eu fiquei impressionado com o tamanho dele, e eu falei, como um cara consegue ficar desse tamanho, com essa densidade muscular tão novo? Foi aí que eu comecei a tentar estudar, tentar aprender como é que ele treinava. E aqui no Texas tem o Hunter Labrada e a Liv, que é a mulher dele, que são referências. O Hunter está sempre na academia que a gente treina, então, e ele é muito receptivo no sentido de ensinar, então deu para aprender muito com ele como é que funciona. E o John Dewitt e a Renee, que são 2 atletas do Olímpia também, que são sensacionais e treinam dessa forma. O John Dewitt, inclusive, é um dos caras que mais propaga a informação de uma maneira correta. Então, quem gostar e quiser se aprofundar mais,
eu recomendo 100% correr atrás de informação desse cara, porque além de grande atleta, ele ensina demais. Então vamos lá. Quais são as formas de progressão que a gente tem no Progressive Overload? Tem a progressão de carga, progressão de repetição, a progressão em qualidade de execução, a progressão em número de séries ou de adição de uma técnica de intensidade. Lembrando que a progressão a gente sempre vai comparar com relação à última sessão de treinamento. Por exemplo, semana passada a gente fez uma sessão de treino onde o leg press a gente tinha que fazer uma série na faixa de repetição de 8 a 10, tá bom? Então vamos supor que na última sessão a gente conseguiu fazer 9 repetições com 100 quilos, tá? Se fosse, aí nessa semana a gente vai treinar de novo. Então tem esse número aqui na cabeça, 9 repetições com 100 quilos. Se nessa semana ocorrer uma progressão de carga, por exemplo, você pode fazer com 105 quilos ou 101 quilos e fazer 9 repetições, ou seja, você manteve o número de repetições, mas você fez com um pouco de carga a mais. Progressão de repetição é você manter a carga, por exemplo, hoje eu vou lá, faço com 100 quilos, eu faço 10 repetições ou 11 repetições. Então você manteve a carga, mas alcançou mais repetição. Progressão em qualidade de execução. Você mantém a carga, você mantém o número de repetições, porém a qualidade de movimento, a amplitude fica muito mais perfeita. Então a gente sempre, vamos supor que você fez essas 9 repetições aí de uma maneira meio ruim, deu uma roubada ou encurtou o movimento, mantém a carga, tenta fazer o mesmo tanto de repetição, só que com o movimento mais perfeito, mais controlado. Essa também é uma forma de progressão. A gente também pode progredir em número de séries, por exemplo, você fez uma série com 100 quilos, você vai lá e faz 2 séries até a falha com 100 quilos. E esse tipo de progressão a gente vai ver lá na frente é muito difícil e é muito mais intenso. Ou de repente adicionar uma técnica de intensidade, por exemplo, há controvérsias, mas eu gosto muito do drop set. Então, por exemplo, você pega, mantém os 100 quilos e faz um drop set, ou seja, você faz até a falha, diminui o peso, sei lá, para 70 quilos e faz até a falha de novo. Você adicionou uma técnica de intensidade nessa série, tá bom? Bom, princípios básicos e algumas nomenclaturas que é importantíssimo a gente ter definido no Progressive Overloading. O primeiro de todos é o Working Set. Essas são as séries mesmo de treinamento. É a Working Set que conta quando a gente fala 3 séries de 10, 3 séries de tanto, a gente contabiliza o Working Set, tá bom? Então, a Working Set em si é a série de trabalho, é a série que a gente deve levar o nosso músculo no extremo. Feeder Set, se a gente traduzir, é tipo série de alimentação, ou seja, é uma série de aquecimento, é uma série que a gente está preparando o músculo para o Working Set, tá bom? Então, Feeder Set eu não costumo nem recomendar que você contabilize, na verdade, ela pode ser feita 1, 2, depende do exercício, você precisa alimentar mais, você precisa aquecer melhor a sua musculatura. Por exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora, você acabou de chegar na academia, tá com o joelho ali meio arranhando, faz algumas feeder sets, tá bom? Vai aquecendo mesmo. A feeder set em si, a gente não vai chegar na falha, a gente não vai levar o nosso músculo ao extremo. Então, feeder set é uma série de alimentação, tá bom? Como que eu costumo recomendar que a feeder set seja trabalhada? Você pode fazer uma feeder set com 50% da carga final para 8 a 10 repetições, por exemplo, o leg press do slide anterior, que era 100 quilos, você pode colocar ali 50 quilos, que é metade do peso que você vai chegar, e fazer 8 a 10, vai estar super leve, você vai conseguir aquecer, conectar mente e músculo. Depois você aumenta um pouquinho a carga, faz de 5 a 7 repetições, depois você aumenta mais um pouquinho a carga, faz umas 2, 3. A feeder set em si, como eu falei, é só para você sentir a carga, para você sentir o peso e pegar o movimento, tá bom? Um outro conceito que é bom a gente ter definido é reps in reserve, que é o RR, ou repetições na reserva. Isso que a gente fala é quantas repetições você deixa no tanque antes de parar a série, tá bom? Por exemplo, se a gente for trabalhar com 0 repetições na reserva, então a gente vai chegar até a falha. Eu costumo falar
quando você vai trabalhar até a falha ou com 0 repetições na reserva, é, pensa que a sua vida depende daquela série. É que nem se você estivesse fazendo uma, uma cadeira extensora, de novo, com alguém apontando uma arma para sua cabeça. E você precisa fazer aquilo lá no máximo, porque a sua vida depende daquilo. Então, essa é a série que você vai chegar no máximo mesmo, tá bom? Por exemplo, uma repetição na reserva, você vai parar a série faltando uma repetição, tá bom? Vamos supor, você está fazendo ali uma série que você sente que você vai conseguir fazer mais uma repetição bem feita, aí você para antes. Para finalizar, se for 3 repetições na reserva, você vai parar 3 repetições antes de realmente chegar na falha. Esse conceito é muito complicado, principalmente porque tem muitas pessoas que às vezes se subestimam. Você pensa que você tem uma repetição na reserva, se você for lá e tentar, você consegue mais 3, mais 4. Então é complicado trabalhar com esse conceito, mas é possível, ele ajuda. E uma observação, principalmente mulheres se subestimam muito. Geralmente elas conseguem fazer muito mais do que elas pensam que fazem. Isso vale para carga, isso vale para repetição. Sempre vocês conseguem dar a mais. Então, cuidado quando for trabalhar com repetição na reserva, é necessário um pouquinho de feeling para isso, tá bom? Tempo de descanso é um outro conceito, mas esse aqui a gente não tem muito definido, é um conceito que a gente geralmente trabalha, é uma variável que a gente trabalha com treinamento convencional, mas no Progressive Overloading a gente não usa o tempo de descanso. Por quê? Porque o tempo de descanso a gente usa, pelo menos entre working sets, que como eu falei são as séries que valem, é o tempo que você vai precisar para recuperar a sua frequência cardíaca e respiratória. Então, vamos supor, você fez lá um exercício, você sai com o coração disparado, sai adrenalina 1000, aí você começa a descansar, respira, vai sentindo, você tá bem de novo, sua frequência respiratória voltou ao normal, cardíaca voltou ao normal, seu nível de energia voltou ao normal, vai lá e faz a outra série, tá bom? E esse tempo varia, porque é completamente diferente a exaustão que você sai de um agachamento da vida e de um tríceps corda. Você vai precisar descansar menos no tríceps corda, mas esse tempo, como eu falei, varia, então isso vai um pouco de vocês sentirem. Eu recomendo, e o que geralmente acontece é entre 1 minuto e meio a 3 para exercício monoarticular, e entre 3 a 5 até em exercício composto, em exercício um pouco mais pesado, tá bom? Logbook, na minha cabeça é fundamental, é o que muda a chave, é o que vira o jogo de todo mundo que trabalha com Progressive Overloading, é um caderno para você anotar a sua progressão, tá bom? Eu falo caderno porque é como quase todo mundo trabalha, porém tem pessoas que têm facilidade com o celular e acabam mexendo ali no aplicativo. Eu não gosto do celular porque distrai. Às vezes você abre, você vai anotar uma carga ali, vem uma notificação no Instagram, você para, começa a olhar, você começa a pensar em outra coisa. Então o caderno é muito melhor, você consegue monitorar de uma forma muito mais precisa, tá bom? Mas se você tiver facilidade com algum aplicativo, eu não tenho nenhum para recomendar, mas com certeza, quem tiver algum quiser deixar nos comentários aí para ajudar o pessoal, fica à vontade, tá bom? Então, lembrando, o logbook a gente costuma anotar só a série de trabalho, tá bom? Só as working sets. Por quê? Não faz sentido você anotar no seu caderno com quantos quilos você aqueceu, porque isso é uma informação muito... não é esse o desafio. O desafio do treino em si é você bater o seu treino anterior. E o seu treino anterior realmente são as working sets. Então, anota os working sets porque é aquele número que você vai ter que superar no próximo treino, tá bom? Tem outras definições como warm-up sets, back-off sets, top sets. Se vocês verem algumas pessoas que estão levando e estão ensinando a metodologia no Brasil, algumas pessoas costumam usar esse tipo de definição. Eu acho que quanto mais básico e mais preciso a gente for, mais didático vai ser, porque já é uma metodologia diferente. Quanto mais nome a gente colocar, pior é. Porém, warm-up sets, como o nome diz, é série de aquecimento. Back-off sets é uma série que a gente faz depois da série mais pesada, que é o top set. Então, minha recomendação para vocês é não se preocupa com nomenclatura, tenta se prender em working set, feeder set e como fazer a working set, porque é realmente isso que
que vai te desafiar e que vai te fazer evoluir ao longo do tempo, tá bom? Bom, como que a gente pode trabalhar o Progressive Overloading com iniciante, com intermediário e com avançado? Lembra daquele conceito de repetição na reserva? É agora que a gente vai usar ele. Então, para iniciante, é complicado falar, porque eu não conheço vocês, mas iniciante eu sugiro que pode ser feita uma divisão inferior e superior, e aí vocês trabalham com uma faixa de repetição de 4 a 5 reps em reserve, tá bom? Isso já vai trazer resultado, já vai trazer adaptação, você está iniciando no treino. Então, por exemplo, um homem vai lá, faz um treino, uma divisão de treino, onde hoje você treina superior, peito, costas, um pouco de ombro, um pouquinho de braço, e no outro dia você treina perna, tá bom? Por que eu falo para trabalhar com repetição na reserva? Se a pessoa está iniciando e ela não tem nem a biomecânica ainda do exercício, não vai tentar chegar em 0 repetições na reserva, porque você pode se machucar. Colocar alguém que nunca treinou para fazer um supino e falar para ele vai até a falha, ele vai começar a se entortar, ele vai começar a roubar com a coluna, com o ombro, ele pode se machucar. Então, pega o conceito de fazer o exercício de forma perfeita e fala pro aluno, ou se você for iniciante, para com 4 ou 5 antes. Você vê que está queimando, você vê que não vai aguentar fazer muito mais, pode parar. Como eu disse, já vai trazer resultado, tá bom? Então, você pode fazer superior, inferior, descansa um dia, superior, inferior, descansa um dia, vai fazendo assim por 3 meses, 2, 3 meses, você ainda vai ter resultado, aí você vai incrementando um pouco o treino, tá bom? Intermediários, pessoas que já treinam há algum tempo, já têm alguma experiência, já sabem fazer os exercícios, pode trabalhar com faixa de repetição entre 2 e 3 repetições na reserva, e a divisão já pode ser um pouco mais específica. Por exemplo, falar agora de uma mulher, pode fazer um dia de superior, um dia de inferior, quadríceps com um pouco de glúteo, aí faz outro treino de superior, faz outro treino de inferior, mas agora focando posterior e glúteo, e sempre trabalhando nessa faixa de repetição. Você já consegue individualizar um pouco mais o treinamento, focar um pouco mais em alguns grupamentos, e aí, obviamente, séries, etc., fica complicado a gente trabalhar aqui, mas essa seria uma divisão um pouco legal, e trabalhar com uma faixa de repetição um pouco mais próxima da falha, para ter uma intensidade um pouco mais alta. E avançados aí, a divisão é completamente específica, tem pessoa que treina muito bem e às vezes tem mais costas do que peitoral, obviamente a gente vai ter que focar um pouco mais na parte de peito, ou mulher às vezes tem muito quadríceps, mas falta glúteo, tem que dar um toque especial em glúteo, então a divisão de pessoas avançadas é complicado, mas como são pessoas que treinam há muito tempo, eu recomendo trabalhar na faixa de repetição de 0, uma repetição na reserva. Realmente aqui a falha é fundamental, a pessoa já é treinada, não é qualquer coisa que vai fazer ela crescer, não é qualquer coisa que vai gerar um estímulo interessante, tá bom? Então, quando focar em progredir carga, quando focar em progredir repetição, ou quando focar de repente em progredir série, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a diferença de progredir carga e repetição e série, tá? Vamos lá, vamos supor aquele exemplo lá, o leg press de 100 kg para 10 repetições em uma série, tá bom? A gente vai trabalhar com um conceito que eu vou chamar de volume de trabalho muscular, tá bom? Que seria isso? É o tanto de carga que o seu músculo vai levantar em uma série, tá bom? Ou em um treinamento. Então, seria assim, ó. No leg press, 100 kg para 10 repetições em uma série, você vai multiplicar o peso pelas repetições pela série. Então, 100 vezes 10 vezes 1 vai dar 1.000 kg. Então, esse foi o volume de trabalho da pessoa no leg press, tá bom? Se a gente progredir em carga, vamos supor que progrediu 5 kg aqui no leg press e manteve as repetições. Então, vamos supor que na semana 2 ele foi lá, aumentou a carga, e conseguiu manter as repetições, 105 kg para 10 repetições em uma série. Ele carregou, então, no leg press 1.050 kg, tá bom? Se ele progredisse em repetição, ele manteria, então, a carga, 100 kg, vezes 11 repetições em uma série, 1.100
quilogramas, tá bom? Agora, e se ele progredir em série? Ou seja, ele adiciona mais uma série aqui. Então, 100 quilos vezes 10 repetições vezes duas séries, 2.000 quilos que ele carregou. Olha como mudou. Aqui quase dobrou o tanto de trabalho que o músculo dele fez. Aqui aumentou 5% e aqui aumentou 10% em repetições. Então, o que é mais fácil de progredir? No caso do leg press, progredir 5 quilos é mais fácil, porque houve aqui, para manter o número de repetições, ele aumentou o volume de trabalho em 5%, tá bom? Então, eu recomendo, no leg press a gente garante uma progressão mais fácil se a gente conseguir subir o peso, tá bom? Porém, isso aqui funciona para o leg, tá bom? Se a gente for fazendo essa conta para outros exercícios, você vai ver que muda um pouco. Então, em linhas gerais, é mais fácil progredir carga em exercício composto e é mais fácil progredir repetição em exercício monoarticular, tá bom? Então, é isso que eu recomendo para vocês. Se for garantir uma progressão, progride dessa forma aqui, progredindo em carga, em exercício monoarticular, em exercício composto, perdão, e progride em repetição em monoarticular, tá? Então, para exemplificar, tá fazendo busca direta. Se semana passada você fez 20 repetições com 2 quilos, tenta essa semana fazer 21, 22, 23. Dessa forma você consegue garantir uma progressão um pouco mais facilmente, tá? Existem algumas formas aí de progressão. Então, eu vou falar para vocês como é que a gente mede a progressão e como é que a gente avalia essa questão da progressão, tá bom? Progressão simples, você vai progredir apenas em uma variável, por exemplo, vai progredir apenas em carga ou apenas em repetições, é um exemplo. Ou progressão dupla, você pode progredir nos dois, você vai lá, você sobe o peso e você ainda consegue fazer mais repetições do que no treino anterior com menos peso. Essa é uma progressão dupla, é maravilhoso, vai ficando mais difícil conseguir a progressão dupla ao longo do tempo, conforme você caminha no progressive overloading, senão qualquer pessoa conseguiria carregar 2 toneladas em pouquíssimo tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo prático para vocês verem como é que a gente monitora e a gente confere se a progressão está acontecendo ou não ao longo do mês, tá bom? Eu peguei um exemplo meu, do meu logbook mesmo, de flexor unilateral em pé. Então, na minha divisão de treinamento, eu tenho que fazer uma série de 8 a 10 e uma série de 10 a 12 repetições na flexora unilateral em pé, tá bom? Então, nesse quadrinho tá a semana, tá a série e tá o trabalho total. Lembra que eu defini aqui atrás o volume de trabalho muscular? Aqui tá o volume total. O que seria esse volume total? Carga vezes repetição da série 1 mais carga vezes repetição da série 2 para cada semana, que aí eu vou conseguir ver o quanto eu consegui fazer de trabalho total em cada semana nesse exercício, tá bom? Então vamos lá. Semana 1, lembrando, a primeira série de 8 a 10, eu fiz 10 quilos, 9 repetições. E a série 2, eu fiz 8 quilos, 12 repetições. Notem, aqui na série 2, com 8 quilos, eu fiz 12, então eu já bati o limite superior. Eu poderia tentar manter a carga e tentar fazer tipo 13 repetições para garantir realmente a progressão. Mas na semana seguinte eu subi para 9 quilos e tentei de novo, tá bom? Então, se a gente avaliar aqui, na semana 2 eu fiz 10 quilos, 11 repetições, ou seja, eu bati o limite superior, sinal que eu posso progredir essa carga aqui no próximo treinamento, tá bom? Eu bati a minha meta, vamos dizer assim. E na segunda série eu fiz 9 quilos, 11 repetições. Perceba que isso aqui acontece muito. Quando a gente chega na falha, na primeira série, eu fiz 11 repetições, 10 quilos. Na minha segunda série, as mesmas 11 repetições, eu fiz 9 quilos. Se você realmente falhar na primeira série, é possível que a sua segunda série, para o mesmo número de repetições, tenha que ser um pouco mais leve, tá bom? Então tá tudo bem, eu não fiquei mais fraco na segunda série, meu músculo que só tá um pouco mais desgastado. Aí na semana 3, como eu bati aqui o limite superior, eu subi de 10 para 12 quilos e fiz 8 repetições máximas.
E na série 2, eu ainda não tinha batido aqui as 12, então eu mantive os 9 quilos e fiz 13. Dessa vez eu bati, senão que eu posso progredir no próximo treinamento esses 9 quilos aqui, tá bom? Fazendo a multiplicação, aí aqui a quarta semana, 12 quilos para 8 repetições na série 1 e 10 quilos para 12 repetições na série 2. Se a gente calcular o trabalho total de cada semana, na semana 1 foi 186 quilos, semana 2, 209, semana 3, 213, semana 4, 216. O que aconteceu em um mês foi que eu aumentei o meu rendimento em treinamento de 16%, ou seja, eu conseguia fazer um trabalho de 186 quilos, eu consegui 216, aumentou 16% a minha performance, ou seja, o meu músculo ficou mais forte, ele aguenta carregar mais peso, ele aguenta com mais tensão, o estímulo mecânico é muito maior que eu estou dando, portanto, com certeza houve adaptação e o meu músculo está maior se a minha dieta também estiver adequada para fazer ele crescer, tá bom? Acredito que é isso, sugestões gerais então, para você que vai começar a trabalhar e treinar dessa forma. O Progressive Overload não é um treino volumoso, você não tem que fazer muitas séries por grupamento muscular, até porque a gente trabalha realmente até a falha, a gente trabalha de uma forma muito extenuante, então, como eu falei no início, não vale a pena a gente trabalhar de uma forma muito volumosa a ponto que o nosso corpo não se recupere do estímulo que a gente deu. Então, trabalha com 1 a 2 working sets por exercício, tá bom? Aí, como eu falei, a repetição na reserva varia de acordo com o nível do praticante de musculação. E adiciona a técnica de intensidade se necessário, ou se a progressão parar. O legal de ir fazendo esses quadradinhos aqui atrás é que você consegue monitorar a sua progressão. Você vai ver, por exemplo, se ao longo do tempo você ficar empacado em um número, talvez você precise trocar o exercício, ou talvez você precise dar uma pausa, de repente acrescentar uma técnica de intensidade, porque você já não está conseguindo progredir em peso nem em repetição, então pode ser a hora de você adicionar um drop set, tá bom? Se tudo estiver de acordo com a sua recuperação. Então avalia se há necessidade, tá bom? Às vezes não, você fica colocando drop, isometria, fazendo uma palhaçada inteira no treino quando não há necessidade. Seu corpo está se recuperando e você está progredindo, tá bom? Então avalia com inteligência isso. Esse segundo recado vai para o aluno meu. Então se você está assistindo esse vídeo por conta de recomendação do plano, uma vez que está estipulado o número alvo de repetição, só sobe a carga depois que você bater esse número alvo, tá bom? E uma recomendação ainda maior, tenta garantir essa progressão. Por exemplo, vamos supor aqui, se você tem uma série de 8 a 10 no seu plano, só vai subir a carga a hora que você realmente bater essas 10 com forma perfeita. E eu até recomendo você bater 11 ou bater 12 repetições, tá bom? Não faz de tudo para subir o peso, tá? Garante que você vai progredir fazendo as repetições de forma correta e não tem problema, de 8 a 10 eu fiz 11, não tem problema. De 8 a 10 eu fiz 12, tá tudo bem, tá bom? Depois que você fizer 12, 11, 12, um pouquinho a mais do que o limite superior, aí sim você sobe a carga, tá bom? Agora, se você tá fazendo um peso, tá fazendo menos do que 8, diminui o peso, trabalha nesse peso mais baixo, até que você chega no limite superior ali, tá bom? Então esse recado vai mais para aluno, mas obviamente quem quiser trabalhar assim é a forma como eu acredito ser melhor, tá bom? O número de séries total por grupamento muscular varia. Músculos grandes a gente precisa trabalhar com mais working sets, números pequenos grupamentos pequenos a gente precisa trabalhar com menos, tá bom? Uma sugestão muito interessante, falando sobre a divisão de treino para avançados, se você tem um grupamento muscular que é o seu ponto fraco, por exemplo, como eu falei lá atrás, um homem que tem o peitoral mais fraco do que as costas, na divisão de treino, tenta trabalhar com mais working sets para peito do que para costas, porque você precisa desfazer essa desproporção, tá bom? Então, grupamento muscular e ponto fraco, mais working sets no planejamento de treino semanal, tá?
O logbook é a melhor ferramenta que você vai ter na sua mão para monitorar a progressão e para saber o momento de adicionar série, de retirar série, de trocar um exercício ou de tirar alguns dias off de treino, tá bom? Eu posso fazer um vídeo focado só nessa parte porque é bastante extenso esse tema, mas tenha em mente isso, tá bom? Você sabendo que o logbook, seu caderninho, é o que vai ditar se você precisa trocar um exercício, se você precisa é, aumentar a série, diminuir série, ou até tirar um dia off de treino, que é o deload, como dizem, capricha nele, capricha nas informações, tá bom? Não se esquece que espelho, roupa, qualidade do sono, é isso que você avalia a sua progressão e é através disso que a gente também vê o rendimento do treino, tá bom? Então, por exemplo, se você está dormindo mal, isso vai influenciar no seu treinamento. Fica sempre ligado nisso, tá bom? Você precisa olhar no seu espelho e nas suas roupas, não em balança. Principalmente quem nunca trabalhou com progresso overloading, é muito comum a gente ganhar bastante massa magra. No início, a gente viu exemplos de pessoas que acaba acontecendo. Então, o peso às vezes não varia, porque você queima um pouco de gordura, ganha um pouco de massa magra, principalmente iniciantes e intermediários, e aí o peso fica ali, sempre na mesma. Aí você fala, pô, o peso não muda, eu tô fazendo tudo certo tal. E aí? De repente está acontecendo ótimas coisas se você se olhar no espelho e não olhar na balança. Então, fica ligado no parâmetro que você está usando para avaliar a sua evolução, tá bom? Para finalizar, a alimentação é muito relacionada à performance no treino. Então, avalia principalmente pelo caderno de treino também. Vamos supor que você fez um treino na parte da manhã, seu rendimento foi X. Aí na semana que vem você faz esse mesmo treino e seu rendimento é muito melhor, tipo, muito, muito melhor. E aí você fala, meu, será que eu progredi tanto assim de uma semana para outra ou pode ter alguma coisa especial? É comum pessoas perceberem que, eu treinei nesse dia aqui em jejum e eu treinei melhor. Ótimo, você acabou de descobrir que seu corpo funciona melhor se você treinar em jejum. Ou então, você percebeu que de uma semana para outra, você mudou o horário do seu treino para, às vezes, depois do trabalho. Que é quando você tira o trabalho da cabeça, você tira as responsabilidades da cabeça e só pensa no treinamento. Ótimo também, você sabe que seu corpo funciona melhor com refeição, com comida na barriga e sem trabalho na cabeça. Então, tenha sempre isso em mente, tá bom? Fica ligado em todo o ambiente que influencia o seu treinamento, tá? Tá aí algumas referências que eu uso, que eu usei para fazer o vídeo, então quem quiser ficar à vontade. E é isso, galera. Espero que eu tenha somado aí, que tenha dado uma clareada sobre como funciona a metodologia para vocês. Obviamente, isso aqui não é tudo, isso aqui é um guia básico, são algumas ideias e um pouquinho de como que funciona o Progresso Overload em si. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui pra gente no YouTube. Se quiser mandar no Instagram também, fica à vontade. A nossa ideia realmente é passar o máximo de informação possível, é deixar o Progresso Overloading de uma forma bem clara para vocês. Então comenta mesmo as dúvidas, o que não ficou claro, a gente vai tentando ajudar. O ND escuta aqui para passar a informação da maneira mais clara possível e todo mundo conseguir treinar e progredir junto. Valeu? Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa um like e todo aquele papo de rede social. Valeu?